Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta encíclica Deus Caritas Est, do Sumo Pontífice Bento XVI. Aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos. Sobre o amor cristão. Introdução. Ponto 1. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Estas palavras da primeira carta de João exprimem com singular clareza o centro da fé cristã, a imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do homem e do seu caminho. Além disso, no mesmo versículo, João oferece-nos, por assim dizer, uma fórmula sintética da existência cristã. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós cremos no amor de Deus. Deste modo, pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. No seu Evangelho, João tinha expressado este acontecimento com as palavras seguintes: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Capítulo 3, versículo 16. Com a centralidade do amor, a fé cristã acolheu o núcleo da fé de Israel e, ao mesmo tempo, deu a este núcleo uma nova profundidade e amplitude. O crente israelita, de facto, reza todos os dias com as palavras do livro do Deuteronômio, nas quais sabe que está contido o centro da sua existência. Escuta, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Capítulo 6, versículo 4 a 5. Jesus uniu, fazendo Deus um único preceito, o mandamento do amor a Deus, com o do amor ao próximo, contido no livro do Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Capítulo 19, versículo 18, conforme está também no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos, conforme está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, agora o amor já não é apenas um mandamento, mas é a resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro. No mundo em que ao nome de Deus se associa às vezes a vingança ou mesmo o dever do ódio e da violência, esta é uma mensagem de grande atualidade e de significado muito concreto. Por isso, na minha primeira encíclica desejo falar do amor com que Deus nos comova e que deve ser comunicado aos outros por nós. Estão assim indicadas as duas grandes partes que compõem esta carta, profundamente conexas entre elas. A primeira terá uma índole mais especulativa, pois desejo, ao início do meu pontificado, especificar nela alguns dados essenciais sobre o amor que Deus oferece de modo misterioso e gratuito ao homem, juntamente com o nexo intrínseco daquele amor com a realidade do amor humano. A segunda parte terá um caráter mais concreto, porque tratará da prática eclesial do mandamento do amor ao próximo. O argumento aparece demasiado amplo. Uma longa explanação, porém, não entra no objetivo da presente encíclica. O meu desejo é insistir sobre alguns elementos fundamentais para deste modo suscitar no mundo um renovado dinamismo de empenhamento na resposta humana ao amor divino. Primeira parte.
a unidade do amor na criação e na história da salvação. Um problema da linguagem. Ponto 2. O amor de Deus por nós é a questão fundamental para a vida e coloca questões decisivas sobre quem é Deus e quem somos nós. A tal propósito, o primeiro obstáculo que encontramos é um problema de linguagem. O termo amor tornou-se hoje uma das palavras mais usadas e mesmo abusadas, à qual associamos significados completamente diferentes. Embora o tema desta encíclica se concentre sobre a questão da compreensão e da prática do amor na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, não podemos prescindir pura e simplesmente do significado que esta palavra tem nas várias culturas e na linguagem atual. Em primeiro lugar, recordemos o vasto campo semântico da palavra amor. Fala-se de amor da pátria, amor à profissão, amor entre amigos, amor ao trabalho, amor entre pais e filhos, entre irmãos e familiares, amor ao próximo e amor a Deus. Em toda esta gama de significados, porém, o amor entre o homem e a mulher, no qual concorrem indivisivelmente o corpo e alma, e se abre ao ser humano uma promessa de felicidade que parece irresistível, sobressai como arquétipo do amor por excelência, de tal modo que, comparados com ele, à primeira vista, todos os demais tipos de amor se ofuscam. Surge então a questão: todas estas formas de amor, no fim de contas, unificam-se, sendo o amor, apesar de toda a diversidade das suas manifestações, em última instância, um só? Ou, ao contrário, utilizamos uma mesma palavra para indicar realidades totalmente diferentes? Eros e agape, diferença e unidade. Ponto 3. Ao amor entre homem e mulher, que não nasce da inteligência e da vontade, mas de certa forma impõe-se ao ser humano, a Grécia Antiga deu o nome de Eros. Diga-se desde já que o Antigo Testamento grego usa só 2 vezes a palavra Eros, enquanto o Novo Testamento nunca a usa. Das 3 palavras gregas relacionadas com o amor, Eros, Filia e Agape, os escritos neotestamentários privilegiam a última, que na linguagem grega era quase posta de lado. Quanto ao amor de amizade, Filia, este é retomado com um significado mais profundo no Evangelho de João, para exprimir a relação entre Jesus e os seus discípulos. A marginalização da palavra Eros, juntamente com a nova visão do amor, que se exprime através da palavra agape, denota, sem dúvida, na novidade do cristianismo, algo de essencial e próprio relativamente à compreensão do amor. Na crítica ao cristianismo, que se foi desenvolvendo com radicalismo crescente a partir do iluminismo, esta novidade foi avaliada de forma absolutamente negativa. Segundo Friedrich Nietzsche, o cristianismo teria dado veneno a beber ao Eros, que, embora não tivesse morrido, daí teria recebido o impulso para degenerar em vício. Este filósofo alemão exprimia assim uma sensação muito generalizada. Com os seus mandamentos e proibições, a Igreja não nos torna porventura amarga, a coisa mais bela da vida? Porventura não assinala ela proibições, precisamente onde a alegria, preparada para nós pelo Criador, nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo de divino? Ponto 4. Mas será mesmo assim? O cristianismo destruiu verdadeiramente o Eros?
Vejamos o mundo pré-cristão. Os gregos, aliás, de forma análoga a outras culturas, viram no Eros, sobretudo, o inebriamento, a subjugação da razão por parte de uma loucura divina, que arranca o homem das limitações da sua existência. E neste estado de transtorno por uma força divina, faz-lhe experimentar a mais alta beatitude. Deste modo, todas as outras forças, quer no céu, quer na terra, resultam de uma importância secundária. Omnia vincit amor. O amor tudo vence, afirma Virgílio nas Bucólicas, e acrescenta: et nos cedamus amori. Rendamo-nos também nós ao amor. Nas religiões, esta posição traduziu-se nos cultos da fertilidade, aos quais pertence a prostituição sagrada que prosperava em muitos templos. O Eros foi, pois, celebrado como força divina, como comunhão com o divino. É esta forma de religião, que contrasta com uma fortíssima tentação com a fé no único Deus, o Antigo Testamento opôs com a maior firmeza, combatendo-a como perversão da religiosidade. Ao fazê-lo, porém, não rejeitou de modo algum o Eros enquanto tal, mas declarou guerra à sua subversão devastadora, porque a falsa divinização do Eros, como aí se verifica, priva-o da sua dignidade, desumaniza-o. De facto, no templo, as prostitutas, que devem dar o inebriamento do divino, não são tratadas como seres humanos e pessoas, mas servem apenas como instrumentos para suscitar a loucura divina. Na realidade não são deusas, mas pessoas humanas, de quem se abusa. Por isso, o Eros inebriante e descontrolado não é uma subida, êxtase até ao divino, mas queda, degradação do homem. Fica assim claro que o Eros necessita de disciplina, de purificação, para dar ao homem não o prazer de um instante, mas uma certa amostra do vértice da existência, daquela beatitude para que tende todo o nosso ser. Ponto 5. Dois dados resultam claramente desta rápida visão sobre a concepção do Eros na história e na atualidade. O primeiro é que entre o amor e o divino existe qualquer relação. O amor promete o infinito, a eternidade, uma realidade maior e totalmente diferente do dia a dia da nossa existência. E o segundo é que o caminho para tal meta não consiste em deixar-se simplesmente subjugar pelo instinto. São necessárias purificações e amadurecimentos, que passam também pela estrada da renúncia. Isto não é rejeição do Eros, não é o seu envenenamento, mas a cura em ordem à sua verdadeira grandeza. Isto depende primariamente da constituição do ser humano, que é composto de corpo e alma. O homem torna-se realmente ele mesmo quando corpo e alma se encontram em íntima unidade. O desafio do Eros pode considerar-se verdadeiramente superado quando se consegue esta unificação. Se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então o espírito e o corpo perdem a sua dignidade. E se ele, por outro lado, renega o espírito e consequentemente considera a matéria, o corpo, como uma realidade exclusiva, perde igualmente a sua grandeza. O epicurista Gassendi, gracejando, cumprimentava Descartes com a saudação "ó alma", e Descartes replicava dizendo "ó carne". Mas nem o espírito ama sozinho, nem o corpo. É o homem, a pessoa, que ama como criatura unitária, de que fazem parte o corpo e a alma. Somente quando ambos se fundem verdadeiramente numa unidade é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só deste modo é que o amor, o Eros, pode amadurecer até à sua verdadeira grandeza.
Hoje não é raro ouvir censurar o cristianismo do passado por ter sido adversário da corporeidade. A realidade é que sempre houve tendências neste sentido. Mas o modo de exaltar o corpo a que assistimos hoje é enganador. O eros degradado a puro sexo torna-se mercadoria. Torna-se simplesmente uma coisa que se pode comprar e vender. Antes, o próprio homem torna-se mercadoria. Na realidade, para o homem, isto não constitui propriamente uma grande afirmação do seu corpo. Pelo contrário, agora considera o corpo e a sexualidade como a parte meramente material de si mesmo, a usar e a explorar com proveito. Uma parte, aliás, que ele não vê como um âmbito da sua liberdade, mas antes como algo que, a seu modo, procura tornar simultaneamente agradável e inócuo. Na verdade, encontramos-nos diante de uma degradação do corpo humano, que deixa de estar integrado no conjunto da realidade da nossa existência, deixa de ser expressão viva da totalidade do nosso ser, acabando como que relegado para o campo puramente biológico. A aparente exaltação do corpo pode bem depressa converter-se em ódio à corporeidade. Ao contrário, a fé cristã sempre considerou o homem como um ser unidual, em que espírito e matéria se compenetram mutuamente, experimentando ambos precisamente desta forma uma nova nobreza. Sim, o Eros quer nos elevar em êxtase para o divino, conduzir-nos para além de nós próprios, mas por isso mesmo requer um caminho de ascese, renúncias, purificações e saneamentos. Papa Bento XVI.